Vem cá, você é do tipo que come por fome ou por ansiedade? Olha, tem muita gente descontando os problemas na comida. E tem tanto quem coma demais quanto quem come de menos. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicóloga Caroline Fernandes. Tudo bem, Caroline? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Bom, vamos começar falando assim. Tem gente que abre a geladeira de noite, nem está com fome, mas acaba consumindo sempre alguma coisa, né? E bem à É. noite, que depois não faz mais nada e vai dormir. Que já é um problema, né? Porque daí engorda e tem uma série de coisas. O que que Uhum. causa assim, essa impulsão? A pessoa tem que pensar no quê para tentar parar com isso, por exemplo? Vamos começar a pensar então na ansiedade, né? O que que é a ansiedade? É preocupação, mas pré-ocupações, né? Porque a gente começa a se preocupar com coisas que ainda vão acontecer. A ansiedade, vai acontecer amanhã, semana que vem, é depois, não é o que está acontecendo agora. Isso é ansiedade. E a fome, se a gente for pensar, a gente sente fome quando o estômago está vazio. O comer por ansiedade, a gente entende que é a busca por preencher vazios, mas vazios que estão relacionados com medo, com insegurança, com essa sensação de que eu não sei o que vai acontecer depois, ou no meu trabalho amanhã, ou se eu tenho um compromisso para daqui a algum tempo e eu quero que isso chegue logo, aí vai comendo, comendo, enfiando comida, sem estar com fome, por isso que daí começa a engordar, né? E normalmente busca por comidas mais gordurosas, né? Ninguém está ansioso e come um prato de salada, né? Então sempre vai nas comidas mais calorosas. E aí não dorme direito, aí começa a atacar a geladeira de madrugada. E aí vai tendo uma série de complicações, de doenças causadas, transtornos, né? Vai- A gente pode dizer que algumas pessoas nem percebem que fazem isso. a gente pode olhar esse lado de não perceber e também pelo piloto automático, né? Comer no piloto automático. A pessoa vai comendo, comendo, não percebe o que está comendo, nem a quantidade, nem qualidade. E quando a gente come no piloto automático, o cérebro não entende que a gente já está saciado. Ele não entende os comandos da saciedade. Por isso que deve ir comendo cada vez mais, que a quantidade vai aumentando E a ansiedade faz comer mais rápido também, né? mais rápido. E aí o que acontece também, algumas pessoas querem enfiar tanto e não conseguem mastigar, começa a tomar água, ou refrigerante, ou suco. E aí o estômago vai aumentando, né? Aí vai precisar cada vez mais ingerir uma maior quantidade. E assim, a gente vê que às vezes as pessoas, você falou delas estarem comendo e não estarem percebendo, né? E os Uhum. nutricionistas dizem que, na verdade, tem que mastigar bastante, sentir o sabor do alimento, Isso. né? Aí, não tendo saciedade, vai Não tá, ampliando isso. não tá sentindo, vai aumentando a quantidade e parece que é uma coisa sem fim. E na psicologia, a gente entende também que, assim, em alguns casos, a pessoa começa a ingerir justamente para tampar esse vazio, né? Como não está dando conta de entender qual é o sentimento que ela está passando, às vezes não só a ansiedade, mas um luto, né, alguma perca, e aí a pessoa não quer entrar em contato, mas não conscientemente, né, inconscientemente, porque ninguém conscientemente iria comer sabendo que faz mal, né. Então, o inconsciente começa a comer para tampar aquele vazio, aquele buraco, aquela coisa que você está sentindo e não sabe o que é. Então, por isso a indicação é a psicoterapia, né, uma das, também acompanhamento nutricional, Porque assim, essa para comida não vai preencher o buraco não da vai depressão, preencher, da tristeza. e cada vez mais ela vai sentir mais dor, mais incômodo e vai querer ingerir mais alimentos. Pode ingerir outras coisas também, né? Daí pode ir por outra via de alcoolismo, outras drogas. E ao contrário também, como você falou, pode não comer. Exatamente, é isso que eu ia te perguntar. Eu sei de pessoas que, por exemplo, às vezes chegam até a ficar dias sem comer, de tão nervosos que ficam. Né? Normalmente são pessoas que já têm até problema no estômago justamente por causa disso. O que acontece daí? A própria pessoa bloqueia a fome? Como é que funciona isso dentro da cabeça da pessoa? Aí eu vejo assim, que é ao contrário, né? Como eu tenho alguma coisa que eu não estou conseguindo lidar, não estou conseguindo entender, e parece que está entalado alguma coisa aqui na garganta, então não tem como o alimento descer. Né? É ao contrário, algumas pessoas empurram o alimento, né, para tampar e as outras já não conseguem ingerir. E algumas ingerem, mas o próprio organismo devolve sem saber. A gente pode dizer que, porque assim, a comida em princípio é o que te nutre para a vida, né? É o que te mantém aí saudável Que e não dá seguindo as energias, né? exatamente. A gente pode dizer que muitas vezes inconscientemente
A pessoa está meio que se negando à vida, ou isso não é, tem alguns estudos nessa área, ou não, já que ela não está ingerindo alimentos? Se a gente falar de transtornos alimentares, pode ter algum caso, né? Mas a gente pode pensar também a questão da autoestima, da autoconfiança, o cuidado que ela está tendo com o corpo. Porque, assim, ingerir alimentos saudáveis que vão nos proporcionar um dia melhor. Se eu não estou fazendo isso, é porque eu não tô me cuidando, eu estou negligenciando os meus próprios cuidados. Né? Então, até que ponto essa pessoa tem condições de fazer isso? Né? Pode acontecer com qualquer um dia ou outro comigo, normal. Hoje eu não estou bem, vou comer um pedaço de bolo, né? Tudo bem, mas aí quando isso começa a acontecer com muita frequência, né, que desenvolve um transtorno, daí a gente precisa se preocupar. E aquela coisa de, às vezes, a pessoa querer fazer dieta e não conseguir justamente porque, tipo assim, ai, não, hoje eu mereço um chocolate. Ai, não, hoje eu mereço um bolo. Ai, não, hoje eu mereço não sei o quê. Todo dia merece alguma coisa. Sempre merece alguma coisa, né? Isso pode ser também um trabalho de ansiedade? Ou como é que funciona isso? Parece uma forma de se boicotar, né? Porque eu quero demonstrar que eu estou me cuidando, mas eu estou dizendo que eu mereço. Todo dia você não merece, seu corpo não merece, né? Porque a gente não consegue. Se a gente comer coisas que não são saudáveis o dia inteiro, o tempo inteiro, a gente vai ter menos energia. Né? Eu vi já estudos que comprovam né, a eficiência dos alimentos e o nosso humor. Né? Então, eles ajudam muito no nosso humor. Então, se você só come coisas que te desestimulam, não tem como, né? O corpo não aguenta. Na verdade, nesse caso, o merecimento é conseguir o peso ideal e ser feliz com ele, né? E aí, assim, a gente tem que pensar mais, né, na qualidade de vida, na saúde, no bem-estar, e deixar o emagrecimento, o corpo que quer atingir como consequência. Porque se a gente prioriza isso, fica mais difícil. Ele fica mais dolorido, né? Porque parece muito inalcançável. Agora, a criança lida melhor ou pior com isso, quando se fala na garotada de 7, 10, 11 anos? Tanto no quesito de comer demais, quanto no comer de menos. Porque assim, o adulto ainda pode repensar por que está comendo demais, mas a criança, como é que ela lida com isso? Ela causa bloqueios também por conta de problemas do dia a dia? Eu acredito que criança é mais difícil ainda, né? Porque o autocontrole deles ainda está, né, um grãozinho de feijão. Nós ainda conseguimos ter a ideia de que aquilo faz mal. Criança não, tudo é muito gostoso, não tem ideia de calorias, né? Então eles só querem matar à vontade, amam doces. E eu tenho visto bastante também as crianças entrando nessa de esconder os sentimentos por não saber lidar e vamos comer. E aí precisa de um adulto que seja saudável, né? Que tenha uma mente saudável para ajudar a cuidar, senão... Tem criança que esconde, né, doce para comer depois, umas coisas assim. A gente sempre ouve umas histórias assim. Essa semana mesmo, eu estava conversando com uma criança que é diabética. Ela tem 9 anos e foi diagnosticada com 2. Então, desde sempre, ela tem que cuidar. E aí ela disse assim para mim, eu questionando como é que era isso, né? Tô falando porque não é paciente, Sim, então eu posso falar. Eu questionei ela como é que era isso. Aí ela falou assim, quando eu vou em festa, minha mãe não deixa eu comer. Meu pai já é mais bonzinho, ele deixa. Eu falei, tá, mas o que acontece se você comer? Ela, daí aumenta, eu tenho que aplicar mais insulina e falou dos riscos. Eu falei, então não é questão do seu pai ser bonzinho e sua mãe não ser. Não é uma questão de saúde que você vai passar mal se você ingerir. Aí ela entendeu, mas eu sei que se acontecer de novo, ela vai querer comer. Né? Porque eles têm muita vontade, é tudo muito novo. Né? Então, e nesse caso é ainda mais perigoso. Nesse caso, né? muito mais. Mas então eu vejo assim que eles têm uma vontade de descobrir mesmo, né, os sabores, e é mais difícil, parece. Puxando isso para o adulto, quando às vezes a gente vê aí muitos adultos com colesterol alterado, triglicérides, essas coisas todas. Você acha que às vezes a pessoa meio que tampa o sol com a peneira, tipo, vou comer essa comida gorda, vou comer esse chocolate, essa massa, ou vou comer algo que eu sei que não vai me fazer bem. Por que a gente entra nessa, né? É a questão do autocuidado mesmo. Ou, às vezes, tem pessoas que acham assim, acontece com os outros, mas não comigo.
né? A questão da gordura no fígado também, que parece que tem Isso. aumentado um pouco isso, Está cada né? vez mais comum, né? Tá cada vez mais comum. Aí pessoas falando assim, mas tem gente que bebe a vida inteira, eu nem bebo, então se eu comer isso não vai fazer problema, né? Não vai ter nenhum problema. E aí não vê que cada organismo reage de um jeito. O ideal seria parar de fazer essa relação, de se comparar com o outro, de se comparar. De se comparar. Para ter, tipo assim, cada um cuidar bem do seu organismo, é isso? Sim, e perceber o que te faz mal. Né, cada um, porque as pessoas têm uma dificuldade em olhar para si, ver o que me faz bem, o que me faz mal, o que eu posso, o que eu não posso. Tá sempre olhando para o outro, então não percebe que o corpo é diferente, as reações são diferentes. E como é que a pessoa pode perceber, por exemplo, Caroline, se ela está comendo por fome ou por ansiedade? Porque já que você falou que às vezes a gente vai no automático, o que ela tem que parar para pensar, para observar? O que seria aí uma indicação para que as pessoas fizessem em casa, por exemplo, para saber, estou comendo por fome ou estou comendo por ansiedade? De acordo com os nutricionistas, o ideal é que a gente tenha 5 a 6 refeições no máximo por dia. Então, se você passou disso, que o indicado é café da manhã, um lanchinho, um almoço, um lanchinho à tarde e um jantar mais leve. A indicação de nutricionista normalmente é isso. Se você está comendo além disso, né, ou vê que está aumentando a quantidade, mesmo nessas refeições, e não está conseguindo não comer, não resistir, e tá igual você falou mesmo, todo dia eu mereço comer isso, eu posso comer aquilo, né? Começar a perceber esses excessos, então olhar para ele e falar, qual é a necessidade de eu comer isso? O que está acontecendo que eu não estou percebendo e que eu estou querendo esconder? E tem uma coisa que o doce também parece que mexe um pouco, né, com o nosso lado da alegria, no chocolate. Tem a serotonina e tal. Então, isso pode acabar virando tipo um remédio para um mal que não está na alimentação, mas na psique. É um remédio, daí a gente pode usar o também de tampar o sol com a peneira, né? É um remédio nesse sentido, né? Nesse sentido, mas que vai, a longo prazo, vai me causar... posso desenvolver um transtorno, uma depressão. Então, hoje eu consigo ficar bem, mas daqui uma semana fazendo isso, daqui um mês fazendo isso, provavelmente você não vai continuar bem, porque daí tem o excesso de peso. Com o excesso de peso, a gente tem outros problemas, dores na coluna, nas pernas. Então, é um remédio imediato. Depois, só vem mais problemas. E tem aquele pessoal que usa a frase do vício, né? Eu sou viciado em chocolate, sou viciado em batata frita, sou viciado em Coca-Cola, sou viciado. Na verdade, não pode ser viciado, né? Se for pensar. Nessas coisas que não são saudáveis, não, né? Separar um dia da semana. Tô parecendo até nutricionista falando, né? Mas realmente é isso mesmo. Separar um dia para comer o que você tem vontade, né? E não usar isso como muleta, na verdade. Não comer isso com frequência, que realmente não faz bem para o nosso corpo. E não tem como eu não falar disso, porque se o seu corpo não está bem, né? Não é separado, é junto, mente e corpo. Então, se o corpo não está bem, é porque a sua mente também não está. Então, de repente, o ideal é parar e perguntar por que eu estou comendo tanto. Pensar o que eu não estou querendo ver, qual é o sentimento que eu estou negando aqui, né? De onde está vindo essa ansiedade, onde que eu estou querendo chegar com isso. E lembrar que a ansiedade sempre faz mal, né? Sempre faz mal. E uma dica legal também é que, assim, não tem como não dizer que comer é prazeroso. Né? Então, se comer te dá prazer, tenta buscar outras maneiras de dar prazer. Numa atividade física, na leitura de um livro, assistir um filme, outras coisas, né? Que é o que eu falei antes. Olhar para você e perceber do que você gosta e o que te faz bem. Então, se você encontrar prazer em outras coisas, em outras atividades, automaticamente você vai diminuindo esse ritmo de comer, comer, comer. Fica mais fácil. Fica mais fácil. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação.